Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Camila Português Podcast. Hoje eu quero trazer para vocês vocabulários e como que você pode explicar sobre a mudança climática em português. Então você vai verificar algumas palavras que talvez você não conheça, alguns termos e, claro, você vai poder saber explicar em português. Quando a gente fala de mudança climática, a gente tem vários pontos aí que são importantes e que têm afetado e que está afetando a população aí nos últimos anos, com a escassez de água potável, com o aumento das inundações e do nível do mar, além da insegurança alimentar, que são consequências aí das mudanças climáticas, que já começaram aí há alguns anos. Como o próprio termo indica, mudanças climáticas refere-se a mudanças no clima que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias de suas partes no mundo. Então, eu vou explicar para vocês alguns dos efeitos, vou explicar para vocês com mais detalhes como que isso está afetando a vida dos seres humanos e de vários organismos do planeta. Então, o que é o aquecimento global? O aquecimento global, ele nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa. Esse efeito é um fenômeno natural e importante para a Terra, pois permite que o planeta ele fique aquecido. Entretanto, a sua intensificação é prejudicial. O efeito estufa acontece porque na atmosfera há presença de gases, que são chamados de gases de efeito estufa. E eles garantem que a parte do calor que chega ao planeta fique retido. O aumento desses gases leva a uma maior retenção de calor e, portanto, o aumento da temperatura. Quando falamos em aquecimento global, estamos nos referindo a um aumento anormal da temperatura média do nosso planeta. Para se ter uma ideia, a temperatura média global da superfície aumentou aproximadamente 0,74 graus Celsius nos últimos 100 anos. E pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação do ser humano, que ao longo dos anos aumentou as suas emissões de gases de efeito estufa, como o gás carbônico. Segundo o Greenpeace, as emissões de gases do efeito estufa aumentaram ao longo dos últimos 10 anos mais rapidamente que durante todo o período entre 1970 a 2000. Então, isso significa que, se não controlarmos as nossas emissões de gases, enfrentaremos provavelmente consequências devastadoras. Então, preocupados com as mudanças do clima que estão ocorrendo no mundo, vários governantes e instituições traçam metas e planos a fim de evitar que as consequências sejam ainda mais graves. Como eu falei para vocês, vários governantes se reuniram agora no início de novembro, na COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, onde vários países se reuniram para debater medidas para controlar aí o efeito e tomar medidas necessárias para evitar essa mudança climática, frear efeito do efeito estufa, dos gases que os países estão emitindo, enfim, uma série de medidas para tentar diminuir isso. Aí aconteceu agora, COP26, Conferência das Nações Unidas. Ela iria ocorrer em 2020, porém ela foi adiada por causa da pandemia, por causa do coronavírus. E as consequências dessas mudanças climáticas? Eu trouxe algumas consequências que vão ocorrer aqui no Brasil, se não forem tomadas medidas para frear essa mudança climática, a emissão de gases, enfim, a gente vai ter algumas consequências graves. E aí eu vou citar algumas para vocês agora. Algumas regiões poderão sofrer com a grande quantidade de chuvas, o que ocasionará deslizamentos constantes de terra e aumento de enchentes. Outro ponto alarmante diz respeito às áreas costeiras, que sofrerão com o aumento do nível do mar, graças ao degelo de geleiras ocasionado pelo aumento da temperatura média do planeta. As áreas secas do planeta sofrerão ainda mais com a falta de água. Sendo assim, a água potável, que já é escassa em algumas regiões, poderá ser motivo de mortes e de disputas políticas. Além disso, com o aumento da seca, a ocorrência de incêndios poderá ser mais frequente,
ocasionando a perda de biodiversidade e ameaçando a vida da população. Diante de um quadro tão assustador, não é difícil concluir que diversas espécies de plantas e animais entrarão em extinção. Fato esse que já é possível observar nos dias atuais. A produção de alimentos irão diminuir. A mudança climática ela afeta diretamente o cultivo de diversas espécies. Com isso, ocorrerá uma dificuldade de acesso à alimentação, não somente aliada à baixa produção, mas também pela elevação dos preços. E a gente não pode esquecer que a saúde humana pode ser afetada gravemente com as alterações climáticas. Problemas tais como insolação, alergias, doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue e a malária, a desnutrição e a fome podem ser intensificadas devido ao aumento da temperatura global. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho de vocabulário sobre mudança climática, as consequências da mudança climática. E aí eu trouxe também para vocês algumas atitudes que a gente pode ter para a gente poder ajudar e desenfrear essa mudança climática, porque parte vem da gente também, além dos nossos governantes trazerem propostas, a gente também tem uma parcela também de responsabilidade aí para ajudar o meio ambiente, para ajudar a tentar diminuir isso, certo? Uma das atitudes que a gente pode ter é tentar aí diminuir o uso do carro, sempre que possível, tentar fazer percursos a pé, se for mais próximo, ou tentar trocar também o uso do automóvel por bicicleta. Enfim, são algumas atitudes nossas que podem ajudar aí, tentar diminuir, além, claro, de poder também economizar no combustível. Então, tem uma série de benefícios, além de você poder também fazer mais exercícios físicos. Então, assim, tem uma série de benefícios você utilizando menos o carro e investindo aí uma bicicleta ou fazer o percurso, por exemplo, até o trabalho a pé, se você mora próximo. Quando queima os combustíveis, os veículos também emitem gases de efeito estufa. Então, você usando menos o carro, você ajuda o meio ambiente a diminuir esses gases do efeito estufa. Outra dica que eu trago é desligar a luz ao sair de um ambiente. Com pouca chuva nessa estação, há níveis baixos das reservas de água das hidrelétricas. A demanda de consumo exige o acionamento das usinas termoelétricas, o que impacta não só no seu bolso, mas também nos gases da atmosfera. Então, mais uma dica aí, sempre desligar a luz do ambiente, que é bem importante isso. E uma outra ação que a gente pode fazer aí para o meio ambiente é reduzir a geração de resíduos. Sobre as embalagens, procure sempre pelas reutilizáveis ou as recicláveis e escolha sempre produtos de empresas que desenvolvem programas socioambientais ou que sejam responsáveis pelo tratamento pós-consumo, em geral assinaladas com algum selo ambiental. Já é uma atitude bacana a gente separar o lixo dos recicláveis e os orgânicos. A gente ajuda muito a diminuir os resíduos no meio ambiente. Então, isso é muito importante. Então, eu trouxe algumas dicas para vocês do que a gente pode ajudar. Claro, essas são algumas poucas dicas que eu trouxe para vocês. A gente pode fazer muito mais a tentar desenfrear esse efeito da mudança climática. Eu espero que tenha te ajudado o vocabulário, que você tenha aprendido algumas palavras importantes que a gente pode, quando a gente se refere à mudança climática, ao aquecimento global. Então, eu espero que você tenha compreendido o vocabulário sobre os efeitos da mudança climática, sobre o aquecimento global. Espero que tenha te ajudado, que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de me perguntar. Tem meu e-mail aqui na descrição desse vídeo e na descrição e na informação do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você saber dos próximos episódios. Obrigada por ter chegado até aqui. Espero vê-los no próximo episódio. Obrigada e até a próxima.